Mais uma vez, começando a última palavra aqui no Fox Sports, nosso clipe de abertura, como nós vimos aí, homenagens ao falecimento dos 10 garotos da base do Flamengo, homenagens no Brasil e no mundo. E no A Última Palavra de hoje, a gente vai começar o programa falando desse assunto e, claro, dos campeonatos estaduais pelo Brasil. Não poderia ser diferente, a bola não rolou no campeonato do Rio de Janeiro. O campeonato carioca parou neste final de semana. Deveríamos ter as semifinais do campeonato, um Fla-Flu, um Vasco e Resende. As partidas não aconteceram. Zinho, com uma história bonita com o time do Flamengo, de conhecimento da base do Flamengo. Gostaria que você fosse o primeiro a falar na abertura aqui do AUP. Boa noite, Zinho. Boa noite, Nivaldo, PVC, Edmundo, Simon, o amigo de casa. Dias muito tristes aqui no Rio de Janeiro, como você falou, sem futebol. Corretíssimo na atitude da Federação Carioca, cancelar todas as competições, todos os clubes também solidários ao acontecimento no Flamengo, e que abalou todos nós, né? Mas principalmente os familiares, né, Prieto? É verdade. A nossa oração é que conforte o coração desses familiares, que é uma dor que não tem dimensão, né, a gente falar aqui. É uma tristeza muito grande, garotos que tinham um sonho, né, esse sonho foi interrompido, agora é ver as coisas que vão acontecer até pela frente, né, investigações, como estavam todas as coisas, mas é o luto mesmo, é a dor pela perda de jovens, crianças, né, que tinham um futuro pela frente. Paulo Vinícius Coelho, a última palavra. A gente começa aqui o programa falando a respeito do trágico acidente de sexta-feira, né? É claro que quando acontece um acidente, um incêndio, estou retirando a palavra acidente ou incidente. Quando acontece um incêndio numa entidade como o Flamengo tem responsabilidade. É claro que tem. A responsabilidade é do Flamengo, em primeira análise. E o Flamengo tem que responder perguntas. Eu lamento que ontem não tenha havido uma entrevista coletiva, em vez de ter havido só um pronunciamento. Mas eu acho que tem um linchamento público do Flamengo que acho que tem que ser relativizado. O Flamengo tem culpa. Ponto, parágrafo. Se não tivesse havido o tornado que houve no Rio de Janeiro na quarta-feira, não tivesse caído árvore derrubando fios e postes perto do Ninho do Urubu, trouxe uma série talvez de não tivesse havido o pico de energia que provavelmente causou a explosão do ar-condicionado. Claro que mesmo assim o ar-condicionado explodiu dentro da instalação do Flamengo, que não tinha rota de fuga. Então o Flamengo é responsável. E tem que explicar sobre isso. Mas, para mim, tem uma responsabilidade compartilhada. O Flamengo é culpado, a Prefeitura do Rio também. Porque nos últimos 6 meses, houve 3 incêndios. O Museu Nacional e o Hospital Lourenço Jorge, onde morreram 3 pessoas. Num incêndio no hospital, para onde foram levadas as vítimas do incêndio no Flamengo. Investigações, perícia, tudo vai acontecer durante esta semana e o Fox Sports vai acompanhar. Esperamos que tudo aconteça, né, de investigações e sejam apuradas. Edmundo. Boa noite, Preto. Boa noite a todos, especial a você de casa. Olha, Preto, depois da sexta-feira, eu tentei ver e conhecer um pouco mais de cada história desses meninos e fiquei mais comovido ainda, né? Todos eles com o mesmo sonho, com o mesmo objetivo e que de alguma forma foram interrompidos. Gostei bastante das manifestações, né, e espero que isso dure bastante, né, principalmente no próximo clássico entre Flamengo e Fluminense, onde as torcidas estiveram de mãos dadas na Gávea, no Maracanã, no Ninho do Urubu, enfim, todas as manifestações de solidariedade dos outros torcedores. Eu tenho certeza que 99% dos torcedores são do bem, mas tomara que essa tragédia possa tocar também o coração dos vândalos, daqueles que trazem a guerra, trazem briga e confusão para dentro dos estádios.
que isso seja um marco, né? Que a partir dali a gente possa parar aqui nos domingos e outros dias de programa para falar apenas de futebol e não de vandalismo. Aliás, com relação ao que você está dizendo, é mais uma oportunidade, né? Exatamente. É mais uma. Infelizmente, Mas dessa vez, de maneira tão trágica. Dessa vez, houve uma comoção geral, porque são crianças, né? E todos nós aqui da mesa temos filhos, quem tem filho quem está em casa e tem filho também se identifica. Você faz tudo pelo sonho do seu filho. Tenho certeza que essas famílias fizeram tudo para que esses meninos fossem selecionados a estarem na concentração do Flamengo. Porque ali já é uma conquista. Para chegar a morar na concentração do Flamengo, já tem que ser destaque no cenário nacional. A gente veja crianças de Florianópolis, de Santa Catarina, de outros estados, de Piauí, né, enfim, e aqui mesmo do Sul Fluminense. Então, assim, são crianças que vieram escolhidas a dedo, né, para estarem ali. Então já tinham meio caminho andado. Mas mexeu muito com todo mundo. Eu morei em 2 concentrações. Eu tento, a maioria das vezes, me apegar às coisas boas. Então vejo aqueles vídeos onde eles estão cantando o hino ali, gritando, vibrando. E lembro que há 30 anos atrás eu fiz o mesmo. E graças a Deus pude ter uma sequência de vida, de carreira. E eles não, né? Então, assim, tomara que isso seja... Pelo menos, se tem um porquê, que seja para trazer um pouco mais de consciência para as pessoas. Pois é, entre outras coisas, então está aqui o Edmundo pedindo mudança de comportamento por parte das torcidas. O Jonathan Silva manda mensagem para a gente no Twitter, dizendo: a responsabilidade tem que ser toda do Flamengo e tem que indenizar todas as famílias dos jogadores. É o comentário do Jonathan Silva, nosso canal aberto para que você participe também, mande a sua mensagem, dê a sua opinião, faça a sua pergunta, #AUP Fox Sports, você participa com a gente. Carlos Eugênio Simon. Boa noite, Prieto, companheiros da bancada, a todos que nos acompanham. Infelizmente, estamos vivendo tempos sombrios nesse país. Uma tragédia para encobrir a outra tragédia. Até quando isso? Eu acho que agora Deus conforte os corações dos familiares, sobretudo, e punição aos responsáveis. Alguém tem que ser o responsável e punido por esta tragédia e pelas outras que estão acontecendo nesse país afora. Não dá mais para aguentar. Lamentável, muito triste com o que aconteceu, o que vem acontecendo nesse país. Então, eu acho que agora o que nos cabe aqui é pedir justiça e punição aos responsáveis. A última palavra neste domingo, nós vamos soltar agora a nossa reportagem mostrando os fatos desde o início da tragédia na sexta-feira no Ninho do Urubu. O incêndio começou durante a madrugada. Nestas imagens do circuito interno do Ninho do Urubu, é possível ver a chama se alastrando pelo alojamento e os jovens correndo para escapar do incêndio. Uma explosão ainda pôde ser vista antes do fogo tomar conta de tudo. O primeiro contato com o Corpo de Bombeiros aconteceu às 5h17 da manhã. A área atingida, o alojamento destinado aos jovens das categorias de base. Uma cena de destruição, coração de um dos maiores clubes deste país. As primeiras informações davam conta de 6 jogadores das categorias de base e 4 funcionários do clube entre as vítimas fatais. No hospital, nossa equipe de reportagem foi a primeira a fazer a correção. Todos jogadores, todos meninos que estavam lá nas categorias de base. Não tem nenhum funcionário do clube entre esses 10 mortos, como a gente já havia dito anteriormente. 10 garotos, 10 promessas do clube morreram na tragédia. Sexta-feira bastante difícil, começando pra gente aqui na porta do CT Ninho do Urubu, como vocês podem ver atrás da gente. Muita gente reunida por aqui também. A movimentação era grande na porta do Ninho do Urubu. A primeira fonte oficial que se pronunciou foi o tenente-coronel do Corpo de Bombeiros, Douglas Renault, que liderou o resgate. A gente não pode precisar quantos tinham.
que a gente sabe que no momento que o nosso socorro chegou, se deparou com as 3 vítimas, atendeu as 3 vítimas e, infelizmente, durante o combate a incêndio, após o combate a incêndio, apurou e chegou a esse número de 10 óbitos. Pelo horário, infelizmente, aí de madrugada ainda, todos provavelmente estavam dormindo e isso pode ter, com certeza, contribuído para essa tragédia. 3 jogadores ficaram feridos. Francisco Diogo, de 15 anos, Cauã Emanuel Nunes, de 14 anos e Jonathan Ventura, de 15, este em estado mais grave. No hospital Lourenço Jorge, para onde foram levados, mais movimentação. Integrantes da diretoria do Flamengo chegavam ao centro de treinamento. Familiares e amigos buscavam explicação para a tragédia. Aos poucos, os nomes das vítimas eram divulgados. A primeira morte confirmada foi o do goleiro Christian Esmério, de 15 anos. Uma informação nada agradável para a gente dar agora, está confirmada o nome da primeira vítima desse incêndio que atingiu o Ninho do Urubu na manhã desta sexta-feira. É o goleiro Christian Esmério Cândido, de 15 anos. O garoto ele foi convocado algumas vezes para a seleção brasileira e ele vinha inclusive postando fotos nas suas redes sociais. No último dia 11 de dezembro, inclusive postou uma foto onde ele trabalhava com a seleção das categorias de base na Granja Comari. Essa foto ele estava ao lado do Tite. Arthur Vinícius, de Volta Redonda, que faria 15 anos neste sábado, e Pablo Henrique, de 14 anos, primo do zagueiro Werley do Vasco, foram outras vítimas confirmadas. Estou aqui com a dona Maísa, que é mãe de jogador, mas o filho da senhora não estava no momento do incêndio, mas é amigo das pessoas que estavam. Sim, a gente conhece todos aí, porque eles vivem o dia todo aí, todo mundo junto. Eles, do café à janta, eles fazem aí, né? Graças a Deus o meu filho estava em casa, mas hoje eles estavam muito felizes porque hoje eles iam fazer um treino no Maracanã. Sempre o Flamengo está fazendo essas atividades com eles, né? Levando eles nos lugares que eles não conhecem tudo, e hoje eles iam para o Maracanã. Então estavam todo mundo feliz, falando no grupo ontem, caramba, amanhã vamos conhecer o gramado do Maracanã. O goleiro Bernardo Pizeta e o atacante Vitor Isaías, ambos de Santa Catarina, também tiveram as mortes confirmadas. Bastante abatido, o presidente do Flamengo, Rodolfo Landim, fez um rápido e emocionado pronunciamento. Essa é certamente a maior tragédia pela qual esse clube já passou nos últimos 123 anos, com a perda dessas 10 pessoas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal. A 6ª vítima, Átila Paixão, de 15 anos, deixou a cidade de Lagarto, no Sergipe, pelo sonho de ser jogador de futebol no Flamengo. Mas tem mais um nome que a gente já pode confirmar dessa lista, porque a família já está sabendo que Riquelmo Viana estava também entre esses jogadores. Então agora a gente já tem 6 nomes divulgados dentre os 10 que morreram nesse incêndio aqui no Ninho do Urubu. Na porta do Ninho, homenagens e torcedores reunidos em oração. Jorge Eduardo, de 15 anos, e Samuel Thomas, de 15, foram outras 2 vítimas. Ainda antes da confirmação, o tio de Samuel, bastante emocionado, buscava explicações. Uma notícia que eu tive dele pelo zap foi isso: benção, tizinho, eu vou fazer o que o senhor me pediu. De lá para cá, de ontem para hoje, não tive mais contato com o Samuel. Jedson Santos, de 14 anos, era de Itararé, em São Paulo. Estava no Rio há apenas uma semana e foi mais uma vítima. Entre os feridos, a maior preocupação é com o estado de saúde de Jonathan Ventura. O garoto teve quase 40% do corpo queimado. Ele foi transferido para o Hospital Pedro II, que é referência no assunto. Cauã e Francisco, os outros 2 feridos, foram para o Hospital Vitória, fora de perigo. O estado de saúde de Diogo e Cauã é estável. Os 2 apresentam escoriações pelo corpo e sofreram algumas lesões de via aérea por causa de inalação de fumaça. No IML, o zagueiro Werley, bastante abatido, seguia para reconhecer o corpo do primo, Pablo.
Mais de 24 horas depois da tragédia, depois do incêndio que atingiu um dos alojamentos aqui do CT Ninho do Urubu, que fica em Vargem Grande, no Rio de Janeiro, deixou 10 mortos e 3 feridos. A movimentação ainda é grande em frente ao centro de treinamentos. Muitos jornalistas, profissionais de imprensa apurando todas as informações e também torcedores a todo momento comparecendo, prestando as últimas homenagens, flores, mensagens de apoio às vítimas dessa tragédia. O Flamengo, para mim, é como uma família, então a gente sente como se fosse irmão, primo. Aí eu vim prestar essa homenagem a eles e trouxe flores até. A busca por informações, por explicações e homenagens àqueles que se foram. Os corpos das vítimas do incêndio que atingiu parte do centro de treinamento do Flamengo começaram a ser liberados na manhã deste sábado. O primeiro corpo foi de Pablo Henrique, ele que era primo do zagueiro do Vasco, Werley. O jogador, inclusive, esteve mais cedo no IML para assinar os últimos documentos. O corpo de Pablo está a caminho de Minas Gerais. Ele será sepultado na cidade de Oliveira. Sonhos interrompidos, de garotos que sonhavam repetir o sucesso de ídolos. O Samuel gostava muito do Léo Moura, ele gostava muito da rapaziada toda que já passou pelo Flamengo. Um fim repentino da vida de 10 meninos sonhadores. Ele queria brincar. Felizes, que só queriam brincar de jogar futebol. O pessoal vai mandando mensagem pra gente aqui no Twitter, todo mundo já falou a respeito. E o Ronaldinho 50 diz o seguinte: sou flamenguista e estou consternado com a